vamos conversar sobre a minha trajetória geopolítica que eu iniciei de 2023 pra cá, tá? Pra você que é um leigo, assim como eu, que está aí nesse início, eu não sei nem se é um engatinhar, tipo assim, porque engatinhar já é um estágio muito avançado, assim, que eu acho, sabe? É mais balança, mas não cai. Assim como eu vou contar um pouco da história de como eu cheguei a começar a estudar geopolítica e os próximos passos que estão aqui, pode ser uma inspiração para você também começar a entrar nesse mundo de não ficção, que é muito bom. E, inclusive, tem uma mistura louca de não ficção aqui com ficção, pra vocês verem como eu sou bem normal. Oi, gente, tudo bem com vocês? Mais um vídeo nesse canal. E hoje, como eu já fiz aí essa mini introdução, a gente vai falar sobre geopolítica. Decidi falar um pouco sobre o meu histórico com essa área da ciência que tem o meu coração. Pra quem não sabe, né, eu faço geografia como graduação mesmo em bacharelado, né, não tô na licenciatura. Eu entrei na geografia basicamente porque eu comecei a amar a geopolítica em si, bem ali na pandemia. Só que meu amor pela geopolítica, ela nasceu desde o ensino médio. A partir do segundo ano pro terceiro ano, que a geografia ela vai ficando muito mais legal, vai contando ali um pouco sobre as guerras, Guerra Fria, Oriente Médio e tal. Eu amava, tipo, escutar as aulas. Nos cursinhos também que eu fazia, amava assistir as aulas de geografia. Nossa, muito bom. E aí eu não sabia por onde seguir. Eu faria uma geografia, assim, por puro conhecimento, e é o que eu tô seguindo, né? Não é uma área que eu vejo seguir carreira acadêmica, por exemplo, talvez, eu não sei o que eu vou fazer na minha vida, mas eu tô degustando a geografia, podemos dizer assim. Só que eu comecei a ter os meus estudos particulares. Basicamente, o estudo da geopolítica, no meu particular, ele conversa muito com a minha volta às leituras, porque eu tinha parado de ler. Eu sempre ligo, né? Pequeno, mas eu parei de ler. Já tenho aqui no YouTube, inclusive, um vídeo rapidinho sobre a minha trajetória literária, né? Eu comecei a ter um pouco de, tipo assim, velho, eu tô com pouca bagagem literária, eu tô com pouca bagagem histórica, filosófica, geopolítica, a partir do momento que eu comecei a ler, pasmem, a Bible, a Bíblia. Eu já li a Bíblia, minha primeira leitura da Bíblia completa foi em 2022. Então, em 2022, ou foi 2021? 21. Em 2021, eu li a Bíblia completa. Em 2022 também. Em 2023 também. Sim, eu li a Bíblia 3 vezes, completa, capa a capa. Esse ano eu comprei essa Bíblia ano passado, e aí eu comecei a ler ela, que ela é uma Bíblia de estudos, ela é bonitona, e é cheia de mapa, é cheia de coisa, cheia de desenhos também, enfim, aí eu comecei a ler. Ai meu Deus, eu abro sempre na página que tem texto. Ela é bem completa mesmo, sabe? Tem os estudos embaixo e tal, se eu quero mostrar a parte que tem mapa. Aí tem uns estudos sobre os livros, ó. Essa Bíblia é muito completa. Mas lá em 2022, especificamente, eu comecei a ler, já era meu segundo ano lendo a Bíblia, e eu comecei a sentir muita falta de questão histórica. Tipo assim, eu comecei a pensar, nossa, eu conheço muito pouco da história do mundo, né? Tipo, ok, eu tô lendo aqui a Bíblia e tudo mais, tô aprendendo sobre um determinado povo, só que esse povo, ele não tá fechado, né? No mundo. Gente, tá difícil achar um mapa, né? Misericórdia. Aqui o mapa. O mapinha. E aí a Bíblia me fez entrar numa crise existencial de burrice. Que eu fiquei assim, rapaz, eu não sou inteligente não. Eu tenho uma lacuna gigante aí de história, de filosofia, da geopolítica em si, eu não sei. E foi aí que eu passei na faculdade, de novo, eu comecei a entrar nessa crise em 2022, no segundo semestre de 2022, eu passei na faculdade, entrei lá e encontrei o carinha do sebo, que eu vou falando dele aqui, o carinha do sebo, e aí eu falei assim, vou voltar, né, à leitura, vou ler outros livros, que até então eu tava lendo livros mais religiosos e tal.
E aí eu tinha encontrado esse livro aqui de literatura romântica da origem da Philippa Gregory. Inclusive, quero todos os livros. Todos os livros eu quero. Todos. Mas tá caro, menino. O livro 1 dessa série, porque é uma série, tá? Histórica, é um romance histórico. A Tati Feltrin tem resenha de todos os livros, se não me engano. E aí, eu fiquei assim, meu Deus, tá contando sobre a Inglaterra. E eu ficava assim, lendo algumas coisas e tudo mais. Eu entendia, mas assim, como é romance histórico, ele vai lá do século XVI, ele volta atrás, eu ficava tipo, ok, eu tô entendendo a historinha que você tá me contando, mas eu não tenho tanta bagagem assim histórica. Eu comecei a entrar em mais crise ainda. E aí, pra piorar, além de eu ver que eu tinha uma lacuna gigante na história, eu comecei a acompanhar vários canais, né? Que falava sobre geopolítica, que falava sobre geografia política, tanto canais tipo aqui no YouTube quanto lá no Instagram também. Os 3 principais que eu comecei a acompanhar foi a Debs do Olavo Kosa, o Roque, o professor Roque, que comecei a acompanhar também. E lá no Instagram, mais especificamente, eu conheci a Isa. A Isa pelo mundo. Eu não sei como é que eu conheci ela. Eu acho que foi por algum post, foi alguém marcando, eu não sei. Como eu acompanhava a Tati Feltrin, talvez possa ser ela repostando alguma coisa da Isa. Eu não lembro como é que eu comecei a conhecer a Isa, mas eu sei que eu comecei a seguir essa galera em 2023. E aí eu fiquei assim, fascinada pelos conteúdos. Eu maratonei várias vezes o conteúdo deles, dos 3, assim, e comecei a me incentivar, na verdade, a estudar eu mesma, sabe? Tipo, agora eu vou correr atrás, né? Eu não vou pegar muleta, né, das pessoas. Da Isa eu conheci o André Lache, eu não sei como é que fala o sobrenome dele, perdão. Mas enfim, e aí ele fala muito sobre o Oriente Médio, e mais especificamente esse ano eu comecei a me interessar sobre o Oriente Médio. Mas aí eu tô adiantando muito. Tá, e aí eu comecei a acompanhar essa galera, acompanhava live, e acompanhava destaque no Instagram, tipo, sabe? Maratonando tudo, assim, eu sou muito intensa, né? Eu fico maratonando tudo. E aí, depois dessas crises, assim, né, históricas, eu comecei a acompanhar várias outras as pessoas, né, falando sobre política do Brasil e tudo mais. Aí eu quis entender mais sobre política, a atual zona. Eu sabia que era lá da Revolução Francesa que o bagulho tudo acontece, mas eu queria saber um pouco mais, né. Eu coloquei assim, livros para iniciar no estudo da política. E aí eu vi um vídeo que tava indicando Política da Prudência, do Russell Kirk. Que é um clássico, né, para você iniciar a política e você entender a história do conservadorismo norte-americano, mais especificamente. Por quê? Eu queria iniciar por algum caminho, né, e aí eu falei assim, velho, eu sei que eu não me enquadro na galera progressista, assim, né, tá, será que eu me encaixo no outro lado? Então eu vou pesquisar o outro lado. Vou estudar esse que talvez me encaixe para depois estudar o outro lado também, porque é de tão importância quanto. E aí eu comecei a ler, né? E aí, assim, eu lembro que eu peguei a introdução desse livro e eu passei, tipo, 2 semanas lendo a introdução. 1 a 2 semanas lendo a introdução. Porque tava muito denso. Tinha muita história na introdução, história norte-americana. E eu falei assim, eu não sei de nada, né? Quando cheguei no livro em si, o livro tem 15 capítulos, se eu não me engano. São 18 capítulos. Então eu li em 18 dias esse livro aqui, porque eu tava lendo um capítulo por dia. Mas eu descobri que a leitura do livro em si, ela tava muito mais fácil que a própria introdução do livro. Eu comecei a entender, eu entendi a ideia do livro e tudo mais. Eu falei assim, ok, né? Vamos aí avançar. E foi a partir dessa leitura que eu entendi que há uma distinção entre a filosofia política e a geopolítica. Digamos que meu primeiro livro sobre a filosofia política foi esse aqui. E aí eu comecei a me organizar, assim, e entender que eu era realmente uma burra. E eu precisava preencher uma lacuna gigante, porque além de eu entender que eu tava atrasadíssima no sentido de repertório literário, não ficção mesmo que eu tô falando, literatura clássica, eu não lia há muito tempo, então eu tinha que voltar muito, né? Me atualizar bastante nas leituras. Além de eu entender isso, eu vi que eu não tinha repertório nem bagagem nenhuma pra poder pra poder ter uma discussão geopolítica, pra poder ter uma discussão política com a galera. Tipo assim, eu nem lia, como é que eu ia discutir alguma coisa? Pelo amor de Deus. A partir desse livro aqui que eu falei assim, meu Deus do céu, aqui esse livro tá falando sobre Revolução Inglesa, Revolução Gloriosa, né? E eu assim, eu sei que elas existem, mas não tenho bagagem não.
Como é que a gente faz aí agora? Correr atrás. Correr atrás. Aí, eu queria muito começar a estudar geopolítica, porque eu sabia que aqui misturava tanto a geopolítica quanto a filosofia política. E eu queria estudar filosofia também. Minha cabeça, ela gira assim, tá? Aí, eu assistindo algum story da Isa, ela falou assim, pra você que quer começar a estudar geopolítica, assim, você pode optar, não é uma obrigação. E não existe um início de tudo, né? Você escolhe por onde é que você quer estudar, por um país que você tem uma curiosidade, um apego, enfim. Ou você sabe mais ou menos e você se aprofunda mais naquele contexto histórico. Enfim, mas ela falou assim, pra você quer começar, tipo assim, mas onde? Ela falou assim, Rússia, pronto. Aí, ok, ela deu várias indicações de livros, não tem uma ordem, assim, de estudos, é mais ou menos nesse sentido. E aí eu falei assim, mas eu preciso, minha cabeça funciona com ordem cronológica. Então eu preciso saber de tudo, o início, de como é que surgiu o Império Russo, como é que aconteceu isso. Eu preciso disso, porque eu lembro que ela tinha indicado o livro da Catarina a Grande. E aí depois você seguia com vários outros estudos. Mas eu falei assim, eu preciso de como é que eu vou estudar Catarina Grande lá no final praticamente do Império? Eu tenho que voltar. Mas aí eu lembro que eu tava acompanhando muito o canal da Tati Filtrin, tava fazendo várias maratonas dos vídeos dela. E aí ela tava falando sobre os clássicos. Aí eu entendi que existia essa distinção entre os livros, que eu nem sabia que existia. Isso em 2023, tá? E aí ela tava fazendo a resenha, eu tava assistindo a resenha dela, que ela tava fazendo sobre o Tolstói, desse livro aqui, ó, Ana Karenina. E aí eu comprei o Ana Karenina, né, um calhamaço. Foi um dos meus primeiros clássicos, assim, que eu li. Russo, obviamente, e aí eu gostei muito, porque é bem a história, esse livro aqui, ele vai falar, né, da Rússia ainda no Império, então, assim... Eu tava num contexto histórico bacana, né? Aqui tá no século XIX, né? Aqui tá falando... esse livro ganha escopo lá em 1878. Então, tava, digamos, aqui no terceiro século do Império. Porque o Império começou em 1600. A gente já tava em 1800. E aí, toda um pouco da história russa, dos povos russos. Eu tava descobrindo... a palavra que é bem... os sobrenomes russos, né? Yovish, Yovanovich. Esses sobrenomes russos muito bons, velho. E os nomes também, né? O Alexei, sempre tem um Alexei. Mas os mujiks, essa palavra que eu tava tentando lembrar. O que é mujik? Tipo, o que é isso, né? Aí eu vim descobrir algumas coisinhas assim sobre a Rússia através de ficção e classicão aí, e se tornou um dos meus livros favoritos da vida de literatura clássica. Tava lendo esses dois juntos, tava ao mesmo tempo, quando eu descobri que eu conseguia ler vários livros ao mesmo tempo, e aí começa a bagaceira. E aí logo em seguida eu consegui comprar numa mini promoção os Romanov, né, que é um livraço. Aí eu vi também a resenha da Tati, eu vi a resenha da Gabi Junks, que ela tem também um canal aqui no YouTube, que ela fez uma resenha sobre esse livro. Aí eu falei assim, eu preciso comprar então, porque é cheio de fofoca. Aí eu descobri que eu tenho um amor pelo Montefiore. Ele é muito fofoqueiro. E eu li esse livro durante meses, assim, tipo, meses. Mas foi muito, muito bom. Entender a formação do Império Russo, assim, e eu me apaixonei. Desde Tolstói eu me apaixonei pela Rússia de uma forma absurda. É uma obsessão, mas eu teimo em falar que na verdade é a Rússia que tem uma obsessão por mim. Mas aí eu li completão esse estudo histórico aqui, fofocation, do Montefiore sobre a Rússia. E aí eu falei assim, ok, agora já tá mais de boa. Só que durante a leitura, quase no final, eu não vou lembrar em que página foi, apareceu um carinha aqui que ele vai falar sobre a questão bem ideológica, sabe? Sobre a questão do socialismo, do comunismo e tudo mais. E eu fiquei assim, velho, eu sei que eu tô fazendo a faculdade de geografia, eu tô num ambiente que vive e mexe e fala sobre esses bagulho.
Só que assim, eu não entendo não. Eu preciso estudar essas coisas, meu filho. Eu não tô entendendo muita coisa não. Achei, eu sou uma pessoa obstinada. Eu tava na página 515 dos Romanov. E aí eu encontrei um cara que ele era russo e que ele escreveu romances sobre como é importante a derrubada do czarismo, né? Pra poder implantar uma Rússia revolucionária, e isso traria uma liberdade pra Rússia. Chernyshevsky, tá? É o nome do cara. E aí, tipo, logo em seguida aqui, ele já vai falar sobre que foi publicado nessa época aqui, em 1868, por aí, romances como Guerra e Paz de Tolstói, Crime e Castigo de Dostoiévski. E é nessa época que Dostoiévski vai pro exílio, que muita gente sabe que é um livro que, inclusive, eu tô lendo, é Escritos da Casa Morta de Dostoiévski. Ele escreveu logo depois do exílio, né, que ele participou durante o Império Russo. E a partir desse cara, o Chernyshevsky, que eu tava lendo, eu fiquei assim, velho, eu preciso muito voltar a estudar. Voltar não, né? Começar a estudar essa questão de filosofia política. Eu não sei se foi no mesmo dia ou foi no dia seguinte. A Isa Pelo Mundo, ela pegou e montou não, ela falou assim, gente, tem muita gente me pedindo, eu vou montar um grupo de leitura pra gente estudar sobre o comunismo. Eu falei assim, isso é de Deus? Eu acabei de ler sobre o cara, eu falei que eu queria estudar um pouco mais, e tipo, a Isa vai e monta. E eu nunca tinha participado de nada com a Isa ainda, porque assim, gente, eu não trabalho, né? Tem essa questão, eu sou o que paga pela faculdade praticamente. Porque eu tenho bolsa de pesquisa. E aí a Isa pegou e montou um clube. Eu falei assim, velho, eu preciso, porque eu preciso começar por alguma coisa assim, pra estudar essa questão do comunismo, socialismo e tudo mais. Eu já tinha comprado esse livro aqui, que é o Rumo à Estação Finlândia. Eu já tinha comprado, mas eu não tinha iniciado a leitura. Eu nem iniciei ainda, na verdade, né? Mas eu peguei e comprei o Clube da Isa, que aí o livro base, né, de estudos é esse aqui, Camaradas, uma história do comunismo mundial. Então, esse livro, que é do Service, que ele também tem um box, né, de biografias sobre os 3 principais ditadores. Eu peguei, tipo assim, amei. Mas a gente não tinha começado ainda a leitura desse livro, porque a leitura só começou esse ano, 2024, e ela tinha falado isso em dezembro, se eu não me engano. Não, ela falou sobre isso em janeiro, fevereiro, por aí. Mas aí eu comprei, mas a leitura só começou realmente em fevereiro, março. Porém, tem um adendo ainda. Enquanto eu estava lendo isso aqui, eu descobri que eu precisava, né, cortar essa lacuna sobre o comunismo, o socialismo e tudo mais. Eu comecei a ler ainda em 2023, Como Ser um Ditador, o culto à personalidade no século XX, e eu descobri vários ditadores que eu não sabia nem ideia, e uma breve história sobre os países, de como eles chegaram no poder, como eles caíram do poder, e eu fiquei assim, meu Deus, tem tanta coisa, eu não sei de nada, eu fiquei desesperada. Mas essa aqui foi uma das minhas últimas leituras de 2023. E realmente eu comecei a entender que eu precisava mergulhar na geopolítica. Então eu tava lendo basicamente esses daqui ao mesmo tempo, porque esse livro eu comecei em 2023, mas eu acabei só no início desse ano, acho que foi em março que eu acabei essa leitura. E esse aqui eu acabei em 2023 mesmo, e eu falei, ok, definitivamente eu vou entrar nesse mundo. E aí, lendo aquele, a Isa montou um clube de leitura esse ano. Comecei a participar do clube para a questão da filosofia política, né? Aí, em janeiro, foi uma bagunça, assim, como vocês podem ver, né? Filosofia política, geopolítica, enfim. Em janeiro, eu comecei a ler porque ele tinha chegado, Libido Dominante, que tem um projeto aqui sobre esse livro. Aí, esse livro aqui foi o que me desbananou de vez, porque eu já não estava entendendo nada sobre a política norte-americana. Esse livro aqui, então, ele tava quase me arrastando para a Europa para poder entender a França, a Inglaterra, a Itália. Tava quase assim, vamos, a Alemanha também, por conta, né, da carga política que tem nesse livro aqui, até porque tá no sobrenome, né, o controle político. Então tem sim história, muita história, é carregado de história. Mas né, montando um canal e tudo mais, eu falei assim, velho, pra a questão ocidental, eu vou querer estudar um pouco mais a questão cultural, a questão mais filosófica. E aí foi que tinha chegado, e eu comecei esse ano a filosofia, comecei pela Grécia. Eu quero entender o Ocidente, mas eu não vou partir pra França, não vou partir pra geopolítica ainda. Eu vou pra filosofia.
Então, eu tava conciliando essas leituras. E eu entendi que eu queria pro Ocidente, para começar a estudar o Ocidente, eu quero estudar primeiro a questão filosófica. O norte, que é a filosofia, lá da Grécia, e ela caminhando assim, ó, ela foi trazendo como base teórica para a sociedade ocidental. Então, para o Ocidente, eu não estou indo para geopolítica, eu estou estudando a filosofia para depois entrar na questão política. Vocês estão entendendo o que está acontecendo com a minha cabeça? Sempre tem um mais, sempre tem um só que. Eu entrei no Clube da Tati esse ano, e aí ela leu em fevereiro Os Miseráveis. Eu não li. Não li Os Miseráveis, estou com sono. 9 horas da noite, estou com sono. Eu parei na 360 e pouco, né? Só que em março, a leitura foi do Joseph Fonchet, que foi um estadista francês. E aí eu comprei esse livro na estante virtual, inclusive. E eu falei assim, realmente, como o Libido Dominante estava falando muito sobre a França, Os Miseráveis é sobre a França, Joseph Fonchet é França, eu falei assim, eu preciso estudar a França. Então, né, galera? Mas não estudei, calma, não tô estudando nada disso, não. Eu só realmente li o livro e falei assim, eu preciso estudar a França. Eu preciso entender a França, eu não entendo a França. Cada livro eu fico assim, eu paro, o que você entendeu? Eu entendo que eu sou burra. Essa é a minha resenha sobre os livros. Eu entendi que eu precisava estudar a França, mas, como eu falei, os meus estudos sobre o Ocidente, ele está um pouco mais voltado para a filosofia, até porque eu quero muito entender a filosofia política ocidental, entendeu? Então, eu quero entender um pouco mais sobre a filosofia clássica, entender a base filosófica, a clássica, no sentido dos grandes filósofos gregos, eu queria muito entender. E também eu fui descobrindo que eu sou muito burra em mitologia grega, que eu não sei sobre a Grécia. Aí eu falei assim, não, eu preciso estudar sobre a Grécia. E a gente vai, gente. É um caminho sem fim, é uma roda gigante que não para de dar volta. Mas, para o Ocidente, eu estou com essa meta de estudar a filosofia. E, obviamente, eu já acabei a Grécia e a filosofia romana, né, de certa forma. Já estou quase aí dando um pezinho na filosofia medieval, porque eu já passei da metade desse livro. Estou na 587, são 1000 páginas. E vamos entrar aí na filosofia medieval, que pode já dar uma abertura aí pra gente estudar a Inglaterra, a França, esses países, né? Mas antes disso, eu vou continuar na filosofia, vou continuar nessa base e vou querer dar uma continuidade na parte, digamos que, geopolítica agora, né? Vou querer estudar a Grécia pelos mitos, então, alô Jamile, vou entrar aí no clube de leitura sobre os gregos, hein, porque eu preciso, menina, sou leiga na Grécia de uma forma absurda, na questão mitológica, que eu preciso ler, inclusive. Mas, enfim, sobre o Ocidente, essa aqui foi minha trajetória, mas sobre o Ocidente é isso que tá acontecendo. Eu tô na base filosófica e cultural, porque eu li Libido Dominante e eu quero entender tanto a questão clássica do Ocidente como agora, né? O hoje. Agora a gente vai voltar para a geopolítica. Como a Isa, ela deu esse exemplo de que você pode estudar a Rússia como um ponto de partida, assim, mas o ponto de partida é o que você quiser. Porque ela deu a explicação de que a Rússia basicamente é o território que tem tanto lado oriental como ocidental. Então, você estudando a Rússia, você pode delimitar, nossa, aqui vai contar muito sobre o Império Otomano. Então, você já parte para a questão oriental, se quiser. Aqui vai falar muito sobre a França, a relação da Rússia com a França. Então, você pode partir para o lado ocidental, geopoliticamente falando, né? E eu achei muito interessante. E aí, dando continuidade sobre os meus estudos sobre a geopolítica e tudo mais, eu, no início do ano, ou meio do ano, foi no meio do ano, na verdade, né? Criou-se essa questão do embrião intelectual para poder fazer essa análise ocidental, porque eu estava focada em querer estudar mais o Ocidente. E a filosofia política, ela ficou um pouco parada. Eu finalizei Libido Dominante, aí eu dei um pouco de ressaca literária, digamos assim, sobre a questão filosófica política. E aí eu cansei, não tô a fim de estudar isso. E aí eu conheci o canal da Jamília e eu comecei a mergulhar, assim, nos livros de literatura novamente.
porque eu tinha parado de ler livros de literatura e eu tava mergulhada em livros de não ficção. E aí agora, nesse final, que eu já tô acabando Camaradas, por exemplo, eu vou retomar os meus estudos sobre a Rússia, porque eu parei em março e não sabia qual livro pegar depois desse. E eu sei que, historicamente, eu quero comprar o livro, esse aqui, que é sobre a história da Revolução Civil Russa, né? Que vai contar ali a Revolução de Fevereiro e a Revolução de Outubro. Mas enquanto eu não compro esse livro, que eu não tenho ainda, eu falei assim, velho, mas sobre esse assunto eu não tenho nenhum livro. Descobri que tenho e não coloquei nos 12 livros para 2025, por pura burrice. Mas eu tenho um livro que eu vou começar a ler. Eu quero ler em janeiro, mas eu não sei ainda quando é que eu começo, que é o John Reed, 10 Dias que Abalaram o Mundo. Uma reportagem que esse John Reed ele vai fazer sobre como é que estava a Rússia naquele ápice da Revolução, né? Ele, como um cara que apoiava a Revolução... Isso, ele é um britânico, ele é da Grã-Bretanha. Ele fazia parte do Partido Comunista da Grã-Bretanha, e aí, assim que acontece a Revolução de Outubro, que é a Revolução Bolchevique lá na Rússia, ele vai pra lá pra poder fazer uma reportagem, pra poder falar, né, pra todo mundo que como a Revolução, ela faz o efeito dela maravilhoso e blá blá blá. Tanto que ele é muito renomado, ele morre no caso, ele é muito renomado, ele é tipo assim, a galera faz um funeral gigante pra ele, se não me engano é o Lenin que faz esse funeral pra ele, porque ele espalha como a Revolução bolchevique foi incrível pra galera. E aí, como é algo, não é um romance histórico, né? Não sei, é jornalístico, né? Enfim. Aí eu vou ler pra poder dar um espaçozinho e dar tempo eu comprar o livro histórico mesmo pra estudar. Mas esse aqui é a minha próxima leitura sobre a geopolítica russa. Em fevereiro, que tá no livro de 12 livros pra 2025, que eu vou ler A Fome Vermelha na Ucrânia, né? Que já é um outro contexto histórico, porque os Romanov acaba lá em 1917 com Lenin, em 1918, então ela traz um pouquinho assim de Lenin, Stalin e tudo mais, mas é bem resumido. E só que eu não sabia, mas por incrível que pareça, eu li a biografia do Stalin esse ano, então vai ser um aprofundamento num dos temas mais sensíveis, digamos assim, da Rússia, que foi a Fome Vermelha, que aconteceu lá na Ucrânia na época do Stalin. Eu tinha começado a ler esse livro, mas eu parei, porque eu achei ele muito, muito denso. E eu simplesmente parei, mas eu tinha começado. Eu tinha feito até um código de cores, ó. Aqui, é o meu código de cores do livro. E aí, em fevereiro de 2025, eu volto a ler isso aqui. Por isso que eu queria ler isso aqui antes, sabe? Mas não faz diferença a época que eu pegar. Sobre a Rússia, esses aqui são os meus próximos passos. Ler esse relato histórico, para depois eu pegar o livro História da Revolução Russa, ou eu não me lembro agora o título, mas é esse título aí que eu já tinha mostrado. Para fevereiro eu ler A Fome Vermelha, né? Não sei quando é que eu vou pegar o outro livro que eu não tenho. Mas a linha histórica, de certa forma, sobre a Rússia, é assim que está acontecendo os estudos. Algo muito interessante é que existe um documentário super gigante, dividido em episódios aqui no YouTube, gratuito, com uma qualidade muito boa, e é legendado sobre isso aqui, tá? Não é do livro, mas é sobre o Império Russo. É um chuchuzinho, vou deixar na descrição aí pra vocês. É um resumo pra quem não tiver como comprar esse livro, tem esse gigante documentário. E aqui, de certa maneira, esses livros aqui são os 4 exemplares. 4 não. Faltou aí um pouco da matemática. Esses 6 exemplares aqui são os próximos livros de leituras de geopolítica e filosofia que eu quero fazer. Esses dois aqui é o que eu já mostrei e é geopolíticos, e o outro também. Outro geopolítico é que, com essa agonia toda que aconteceu com o Israel, com o Hamas e tudo mais, eu fiquei muito agoniada, que lá na faculdade o povo já falando sobre isso, eu fiquei assim, por que vocês estão discutindo isso? Vocês não pegam um livro pra ler? Eu também não, sobre esse assunto eu não tô pegando nenhum, assim, mas eu tô com uma lista gigante. E aí, foi a partir desse momento aí que eu comecei a acompanhar o André, a Isa postou, eu comecei a acompanhar ele fala muito sobre a geopolítica do Oriente. E mais especificamente essa indicação aqui foi da Isa, e eu falei assim, de novo, eu não vou conseguir pegar e começar
a estudar o Oriente com, terrorismo, essas coisas. Não vou conseguir. Eu quero estudar o iniciozinho. Uma boa parte da história eu sei, porque eu já li a Bíblia, então eu tenho um panorama histórico um pouco mais consolidado, diferente da Rússia, por exemplo, que eu não sabia nada, eu só sabia que ela existia e que ela fez parte da Guerra Fria. Era essa a ideia que eu tinha da Rússia. Mas sobre o Oriente, eu já tinha uma base, né, de tipo assim, se você quiser começar, tem não sei quantos países, eu já li Israel. Não, eu só li até, na verdade, até Jesus. Depois de Jesus eu não li nada, não sei o que aconteceu com a história de Israel depois, né, mas essa parte históricazinha, assim, início do surgimento do povo judeu, eu sei por conta da Bíblia, que a Bíblia contém a Torá. Mas depois da Bíblia eu não sei mais nada. Não me pergunta que eu não sei. E aí eu falei assim, eu preciso voltar tudo. Então a Isa tinha indicado em algum story também esse livro aqui, que é o Antigo Oriente, História, Sociedade e Economia. E é um baita calhamaço. E é a minha próxima leitura de 2025 no ramo da geopolítica também. Gente, é maior que minha cabeça. Parece um atlas. Mas enfim, é esse livro aqui, ó. Ele é incrível, ó. Incrível, incrível, incrível. Tem várias imagens, tem vários mapas, tem várias figuras. É surreal. O sumário, então, sem condições do sumário. Não vou mostrar só uma partezinha. É incrível. Que agora a minha cabeça, ela se divide em 3 projetos, né? Geopolíticos. Um é a Rússia. Eu vou estar estudando sobre a Rússia, continuar estudando sobre a Rússia. Temos aqui 2 exemplares dos livros que eu vou ler ano que vem. E o outro que eu vou comprar. O rumo do Ocidente, ele vai estar caminhando ainda com o embrião intelectual, que é uma parte mais da filosofia política e cultural ocidental. E um dos livros que tem no embrião intelectual para ler sobre filosofia política é O Sexo Privilegiado, do Martin Van Creveld. É esse livro aqui que eu vou ler ano que vem. E um que eu quero muito ler também ano que vem, talvez, né? Dentro da filosofia política, é o Michel Jones, tem que ter ele, com Modernos Degenerados. Aqui é filosofia política, né? A gente tá falando dessa parte aqui mais ideológica da coisa, sabe? A gente tem esses 2 livros aqui, cada andamento, junto com filosofia política também. Rumo à Estação Finlândia, que eu tô louca pra iniciar esse livro e talvez eu inicie aqui no canal, mas eu não sei se eu vou fazer isso. Mas é uma edição de bolso, mas é um estudo que eu quero começar a fazer sobre a história do socialismo. Como surgiu o socialismo? Onde surgiu? O que comem? O que eles fazem? Eu quero ter essa história, né? Que o socialismo, ele não surgiu com Marx, né? Então a gente tem que ter eu quero ter essa cronologia. E talvez esse livro aqui me puxe para a França, porque sempre é França e Alemanha, os 2 aí, países que fazem essa ramificação política e ideológica lá. Então esse aqui é as minhas leituras, assim, de filosofia do próximo ano, por enquanto. Por enquanto, né? Mas tá aí no radar. E essa aqui é o meu início do 3º projeto, no caso, da minha cabeça, que é sobre o Oriente Médio. Eu vou iniciar do Antigo Oriente. A gente não tá nem no Oriente Próximo, a gente tá no Antigo Oriente ainda, tá? Pra vocês verem que é babado. Esse livro aqui, inclusive, ó, é de 3.500 até 500 a.C. Eu vou estar em 3.000 anos atrás, antes de Cristo. Pra daqui a pouco a gente tá estudando as questões mais atuais. Enquanto isso, eu vou estar acompanhando a galera que eu gosto de acompanhar sobre o assunto. Mas, particularmente, eu vou estar dando início a essas leituras aqui no ano que vem. Pra vocês verem, é babado. A gente tem esses livros aqui, ó. Enquanto isso, vou continuar na minha filosofia, né? Seguir no ano que vem. Eu acho que essa semana eu não leio mais nada, não. Eu vou pra Renascença Carolíngia ano que vem. Começo aqui pra finalizar. É isso, gente. Esse é o resumo que eu queria trazer das minhas leituras, das minhas próximas leituras, tanto de filosofia
política quanto de geopolítica, como é que eu tô estudando, como é que eu comecei, como é que eu tô estudando e como é que vai ser os próximos passos desses assuntos de não ficção que tá aqui no meu coração, velho. Eu gosto muito de estudar essas coisas, eu queria compartilhar de alguma forma aqui com vocês, porque eu não me vejo fazendo resenha, não me vejo trazendo discussões abertas assim, e eu não sinto que eu tenho um preparo pra isso, tipo, bem longe. Mas compartilhar as leituras não é nada demais e pode servir de inspiração pra vocês. Então essas foram as minhas leituras, esse foi o vídeo de hoje. Um super beijo e até mais.